de ator e comediante, ele é um artista circense completo, anda de perna de pau, faz malabares, acrobacias e é palhaço. Nosso entrevistado de hoje, do Ponto de Vista, é o guarulhense Lucas Branco, que também é mestre na Escola Viva de Artes Cênicas aqui da cidade. É daqui a pouquinho no Ponto de Vista, não saia daí! Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começamos o Ponto de Vista de hoje com o Lucas Branco, que é ator e comediante aqui de Guarulhos. É um prazer tê-lo com a gente na TV Câmara. Obrigado, o prazer é meu. É uma alegria, sim, estar aqui divulgando e falando um pouco de arte e teatro aqui com vocês. Eu que agradeço. E para começar essa nossa conversa, Lucas, eu queria que você contasse como é que começou a sua carreira nas artes cênicas. Foi algo que você sempre quis? Foi desde cedo? Conta pra gente como é que você se iniciou como ator. Tá, minha iniciação. Bom, eu acho que eu sempre imitei as pessoas da minha casa, sabe? Tinha festa familiar, eu sempre imitava meus tios, imitava os trejeitos de cada um, minha avó. Sempre fui de imitar as pessoas, assim. E aí até que abri uma oficina de teatro na minha escola, eu tinha 12 anos, e ainda bem que abriu essa oficina, que aí eu falei, acho que eu vou fazer teatro. E aí fui e não parei mais, assim. Então, eu estudo e pesquiso a linguagem de teatro fazem 11 anos. Mas começou assim, começou com curiosidade, vontade de brincar, de que eu sempre fui assim, e achei que o teatro era uma coisa que tinha a ver comigo, e aí eu fui nessa. Foi um processo natural, porque muita gente pensa assim, vê atores e atrizes como celebridades na televisão, e pensa que também é uma carreira muito fácil, que é uma coisa de fama. Mas esse processo seu como ator, foi por meio de escola, meio de estudar teatro, aconteceu de forma natural, ou foi um pouquinho difícil de entrar nesse meio artístico? Não, na verdade eu acho que isso é uma bobagem, assim, quando a gente se espelha, porque é uma visão que permeia, né? É uma referência que a gente tem do mercado, da indústria. Mas na verdade eu acredito que somos todos atores, brincantes. É que a gente vai se envergonhando e criando essas couraças, assim, quando a gente vê, a gente não consegue nem dar oi, né? Olhar alguém no olho na rua e brincar. Então nós em essência somos isso, né? E a gente vai criando, vão permeando um tipo de pensamento em nós de que tudo é muito difícil, a gente faz uma associação com o mercado, ai não, mas não vai dar dinheiro. Se eu fosse por esse ponto de vista, eu teria desistido logo no começo. Porque o que jorram na gente é assim, que vai dar errado. Ai, tudo bem, você está fazendo teatrinho, mas e trabalhando? Você não trabalha? Né? Sempre é encarado como um hobby, uma coisa assim. E aí entra a sua pergunta, porque é o contrário. Na verdade, é um caminho de muita pesquisa, assim. Eu, graças a Deus, eu consigo sobreviver de teatro. Mas depois de muito esforço, de ensaiar muito de graça durante anos e não parar, né? Não parar, acho que o processo é esse. Mas é um processo de muita pesquisa e estudo que tem que ter. Só que o jeito que eu aconselho para quem estiver assistindo e está ali, não sei se eu faço ou não, faça. Faça porque a gente tem que fazer o que a gente gosta.
Senão acho que a gente entra nessa não é uma lógica... escolha racional pensando em mercado, essa vai ser minha carreira profissional, porque é o que dá dinheiro. É uma pois questão de se encontrar mesmo. Sim. É algo que faz parte de você como pessoa. Sim, porque eu acho que se você pensa nessa lógica do mercado, a lógica do mercado acho que é um pouco cruel com nós, na verdade. Então é meio arriscado. E as artes nunca foram fomentadas pelo mercado, né? Existe uma indústria aí que eu questiono um pouco. Mas a gente não tem que pensar nisso, acho que a gente tem que pensar o que a gente ama. E se a gente faz o que a gente ama com verdade, com força, garra e pesquisa, tudo aparece, né? Os caminhos se ligam, um chama o outro, um liga aqui e não para. Então, eu acho que o processo é esse, é fazer, se jogar e fazer, e brincar, e fazer, que vai dar certo. O mercado acaba sendo uma consequência, né? Sim, você pode entrar numa linha de mercado, porque o que eu falo de mercado é assim, por exemplo, existe uma indústria cultural. Então, essa indústria é como se fosse uma indústria mesmo, assim. Então, tem que produzir arte, no sentido de que tem que dar dinheiro. Arte ou entretenimento? Entretenimento, aí pode ser qualquer coisa, E tem que dar grana a isso. Então, você pode entrar nessa linha, que é um pouco mais complicada, porque eles exigem excelência de tudo e um perfil típico, você tem que ser bonito, você tem que ter um tipo europeu, você tem que ser blá blá blá, ou tem que ser... Ou não, ou fazer uma linha de teatro de pesquisa, de você pesquisar o que você acredita no teatro, fazer esses cursos livres que abrem, sabe? E você tem uma formação bem completa, né? Você tem habilidades circenses também, você estudou circo. Conta pra gente como é que foi, como é que você se inseriu nesse meio. Porque quando a gente fala de teatro, não necessariamente a gente pensa no circo, né? Sim. Eu, na verdade, sempre fui muito desengonçado, assim. Eu não sabia dar uma cambalhota. Parecia que eu estava fazendo, sei lá. E eu nunca achei que eu fosse fazer circo. Então, eu sempre trabalhei aqui com um grupo. A gente começou um grupo aqui na cidade que chama Populacho. Era piquenique classe C do teatro e juntou-se com um grupo que chamava Populacho. E a gente fazia teatro amador pela cidade, pelos teatros aí, por uns anos aqui na cidade. E em determinado momento estava tendo uma mostra de teatro aqui. Ela chamava MAC na época, acho que Mostra de Artes Cênicas, no Teatro Padre Bento. E eu apresentei um espetáculo que chamava O Circo de Retirantes. Foi direção do Bruno Benedetti e tal, que é aqui da cidade também. E aí, na época, na ocasião, tinha uns convidados para assistir os espetáculos e fazer uma apreciação, crítica e tal. E dentre eles tinha um diretor, que é um diretor muito respeitado e dramaturgo com uma pesquisa muito boa aqui no Brasil, que chama Calixto de Inhamuns. E aí ele me viu no espetáculo e falou, nossa, esse cara estranho aí, acho que ele tem a ver com o espetáculo que ele estava dirigindo, com o Núcleo Pavanelli, que é o grupo que eu sou até hoje. E aí ele me convidou para fazer um personagem no espetáculo que chamava Viva Malas Artes. Ele me chamou para fazer o Pedro Malas Artes. E aí eu entrei nesse processo e foi outro mundo, outro planeta, porque era um grupo já mais antigo, profissional, assim, que recebia da Lei de Fomento de Teatro, que daqui a pouco posso falar dessa lei, e era um teatro profissional, então nunca tinha feito isso na vida, assim, sempre fiz, brincando aqui, ensaiando aos domingos e tudo, e aí foi outro mundo que se abriu. E é um grupo que pesquisa teatro de rua e circo, Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo. Então como eu entrei nessa linha de pesquisa, aí eu comecei a aprender esse estudo, assim, aí a gente faz isso até hoje. Eu faço palhaço, pirofagia, perna de pau. Já até se machucou com a perna de pau. Semana passada, eu caí do jeito errado. Que, na verdade, a primeira coisa que a gente aprende é cair na perna de pau. Sempre passo isso para meus alunos, porque se você sabe cair, você faz, você tá de boa, você pode fazer o que você quiser. E aí eu fui fazer um número lá com meu parceiro, e na hora de voltar do número, eu voltei errado e caí feito. Aí fiquei todo... Aí rompi o ligamento, né? Quando eu caí, eu forcei muito o punho no chão. As crianças ficaram meio assustadas, mas pensando se fazia parte do número ou não. Então, aí eu caí, tá tudo bem, combinado, morrendo de dor aqui. Elas acharam legal, botaram o dedo no nariz e continuou. E aí eu fiz o espetáculo até o final, morrendo de dor, ferrado, e continuei.
Só que isso foi uma apresentação esse mês, em São José dos Campos. E aí tinha 2 apresentações, eu consegui fazer a primeira. Aí um dia depois que teria a outra, eu não consegui por causa do meu braço. Vai ficar um pouquinho de molho. Você falava um pouquinho desse cenário, você fez teatro amador aqui, mas como é que você vê o cenário de teatro profissional também aqui em Guarulhos? Você acha que há espaço para os artistas da cidade? Sim. Eu acho que sempre tem o que fomentar na cidade, né? As artes em si, ela é muito pouco, como eu posso dizer assim, investida pelo Estado, né? Ela é sempre, desde a história do teatro, assim, sempre teve o teatro oficial, desde a Grécia Antiga, e os teatros mambembes, os grupos populares que sempre sobreviveram. Alternativos ficam à margem ali. Sim, da sempre cultura. tem, né? O Estado impõe lá o que ele acha que é teatro, e aí sempre tem os fazedores à parte, assim, isso na nossa história mesmo. Então, desde sempre é uma arte muito pouco investida, né? Então, acho que sempre tem muito o que investir mais. Agora, aqui em Guarulhos, existe a lei de fomento ao teatro, que é uma lei que fomenta, com verba da grana pública, para alguns grupos de pesquisa continuada. Então, é uma grana que sustenta a gente por um tempo. Aliás, essa lei foi conquistada pela luta e organização da categoria de teatro. Então, se não fosse a categoria na época, que fez uma pressão pública, eles se organizaram, eles se intitularam como Movimento Arte contra a Barbárie. E aí pressionou todos os grupos de teatro de São Paulo, engajados e tal, se juntaram, fizeram várias reuniões, movimento e foram para a briga, e até que conseguiram essa lei. É uma lei que ajuda muito a gente, é lei política pública para o teatro, tem um orçamento próprio em São Paulo. Aqui em Guarulhos ainda não tem orçamento, mas a gente vai caminhando para isso, né? Então, existe pelo menos essa lei aqui na cidade, que em poucos lugares tem. Tem em São Paulo, tem no Sul, mas é uma lei muito ruim no Sul também, aqui. Então, existe espaço sim, existe os teatros aí. Se não consegue espaço, agenda no teatro, tem praça, tem bosque, tem tudo, tem garagem. Tem a vantagem do teatro de rua, pode totalmente. atuar em qualquer lugar. Eu sempre fiz teatro, a gente começou fazendo teatro sempre na garagem, no quintal, na laje, onde dava para ensaiar. Depois a gente foi conseguindo espaço nos teatros e tudo assim, né? Hoje em dia a gente tem uma popularização grande da TV, né? A gente tem novela, o cinema também, tem um espaço maior de divulgação. O teatro acaba sendo quase que uma alternativa a artes cênicas, mas normalmente as pessoas pensam nesses atores com televisão. Você acha que é muito difícil? Como é que faz para atrair o público para o teatro? A gente já tem o teatro convencional, que não é fácil atrair público. Do teatro de rua, então? Então, eu acho que a gente está aí para desconstruir isso, assim, né? Porque essa grande mídia, ela impõe um pensamento que é meio arriscado, assim. Então, se não são os fazedores, os brincantes, para falar que é possível todo mundo fazer teatro, esse tipo de pensamento dominante vai permeando, né? Então, eu acho que a nossa função está justamente aí, para falar que não, é possível fazer teatro, é possível, é difícil, porque não tem investimento, não tem grana, não tem... mas é possível fazer, então vamos junto, né? Eu acho que enquanto mais a gente se entender como categoria, como junto, assim, às vezes a gente briga muito entre nós, os fazedores. Não, essa linha de pesquisa, e a gente perde muito tempo com isso. Quando, na verdade, o foco é outro. A gente tem que se juntar e falar, vamos junto. Você tem uma linha de pesquisa, eu tenho a minha, eu pesquiso máscara, você teatro de marionete, você teatro não sei o quê. Mas a gente faz teatro, né? Então, vamos junto. Brigar por políticas públicas, por verba para a cultura, para as artes e tal. Então, esse pensamento de TV, ele tem que ser desconstruído, porque nada contra a TV. Eu já fiz um tempo, assim. Tenho vários amigos meus que estão aí super... milionários e tal, ganhando maior grana. Não é uma crítica à TV, mas é que ela domina a discussão quando você pensa em artes cênicas, né? Às vezes o teatro fica um pouco de lado, que é a base. Quando você pensa na indústria, na TV, é a predominante, né? É a de massa, todo mundo tem uma TV em casa, então... E a gente vai crescendo, querendo sempre ser famoso e tudo. Mas tem muito teatro bom, teatro de pesquisa, assim, pessoas que não param de fazer. Aqui na cidade tem muita gente também que se vira, sabe? Se vira na medida do possível.
faz uma ocupação, se junta ali para alugar um espaço, para fazer essa arte não morrer, que a arte do teatro, ela é viva, né? Ela é viva. Acontece muito isso no teatro de rua. É um teatro vivo, eu falo que é um teatro que nos atravessa. Eu acho que todo ator tem que passar pela rua, como exercício de, assim, brincadeira. Vão pra rua, façam um experimento. Porque enquanto dinâmica é muito rico. Você tá lá fazendo um espetáculo, de repente vem um morador de rua e te abraça. Você fala, é isso mesmo, cara. Aí você vai fazer o quê? Você vai jogar com ele, você não vai falar, ai, peraí, senhor. Gente, troca aqui, Deixa eu voltar rapaz. pro meu texto. Não existe isso, né? Então é um teatro muito rico, assim, que existe. Tem muitos fazedores que estão aí fazendo e sobrevivendo na medida do possível, né? Para atrair as pessoas para esse teatro, é preciso também divulgar melhor. Como é que fica esse processo de divulgação? Você acha que precisa educar as pessoas para irem ao teatro ou ocupar mesmo a rua? É uma maneira de fazer com que as pessoas conheçam mais esse trabalho? Sim. É legal você perguntar isso, porque tem uma questão sobre formação de público, né? Como que vamos formar um público? Eu acho que são linhas de pesquisa e todas têm que ser muito respeitadas, sabe? A linha de pesquisa lá, menos essa do teatro industrial que eu questiono um pouco, mas tem a cara lá que está fazendo teatro em lugar fechado, sobrevivendo de bilheteria, tá lá. Tem os artistas que fazem teatro de rua, tá lá, assim, sabe? Agora, quanto à divulgação, às vezes a gente não tem grana para divulgar, né? Não tem grana para fazer um flyer, assim, de 2.000 flyers e divulgar na rua. Então, a gente faz evento no Facebook, faz tudo. E teatro de rua tem essa vantagem, porque a gente chama no megafone, chama as pessoas, fala, olha, tá tendo teatro agora, gente, agora. Aí a pessoa fica meio assim, nossa, teatro agora? Mas, né, não tem bilheteria, não tem nada. Então, são linhas de pesquisas, assim. E, normalmente, a gente faz para quem está na rua, né? E normalmente, o nosso público, eu falo especificamente de teatro de rua, são quase sempre pessoas que nunca viram teatro. E tem gente, olha que louco, como que se permeia um pensamento errado. Tem gente que se acha inferior a ver teatro. Tem gente que, não, teatro não é difícil, eu não entendo, ou teatro eu não posso entrar. Tem muito morador de rua que nos assiste, sabe? E é interessante ver o quanto eles se modificam vendo um espetáculo de teatro. Que são barrados, né? Ele vai na porta de um teatro aí, desses grandão, ele vai ser barrado. A pessoa que é excluída pela sociedade, mas no teatro de rua ela consegue ser incluída nessa discussão. E brinca junto, faz teatro com a gente também. Lucas, a gente vai para um pequeno intervalo, Opa. mas depois a gente volta falando mais um pouquinho sobre teatro de rua com o nosso ator aqui da cidade, Lucas Branco. Não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o Lucas Branco, que é ator e comediante aqui da cidade de Guarulhos. Lucas, a gente falava um pouquinho do teatro de rua, da diferença que é você ter o teatro na rua e aquele teatro tradicional, que é numa sala fechada. Como é que é a reação do público nesses casos? É muito diferente de você estar num ambiente fechado, tudo controlado. Sim. Conta pra gente como é que é essa reação. Tem alguma história engraçada que aconteceu, além do bêbado te abraçando na rua? Ah, várias. Já deitei com bêbado, dancei, eu adoro. Eu acho que tem uma diferença, claro, uma diferença estrutural na forma que a gente faz, uma diferença na linha de pesquisa do teatro de rua, porque é um outro tempo, é diferente de um tempo de um teatro fechado. A gente tem que questionar muito, a gente acabou de fazer... eu já vou falar daqui, porque Pode falar. eu trouxe duas publicações, né?
que a gente faz anualmente, graças à lei de fomento, porque senão a gente também não teria grana para fazer. Dia né? de Benedito. Dia de Benedito foi o nosso último espetáculo, que a gente acabou de montar esse ano. Aí, então, esse livro é uma transcrição de todas as atividades que a gente teve para a pesquisa desse espetáculo. E a revista, a gente sempre faz um compilado de itens e coisas que sejam pertinentes falar, assim. Então, aí a gente fala de grupos que sobrevivem... Poética da Rua. Poética da Rua. Então, a gente fala nessa edição de grupos que sobrevivem em espaços que eram ociosos e eles ocuparam culturalmente. Fala um pouco de movimentos de teatro, do movimento de teatro de rua de São Paulo, que existe um movimento organizado de teatro de rua, da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Opa! Então, são essas duas publicações. Aí eu estava falando do quê? Do grupo montagem. de teatro de rua e dessa reação do público, como é que é a diferença entre você ter um teatro tradicional e o teatro de rua, né? Que é uma lógica toda sim. diferente. Lembrei. Então aí a gente se questionou muito para criar esse novo espetáculo, para quem a gente quer falar. Eu acho fundamental você pensar nisso. Se a gente quer usar o teatro como uma ferramenta de comunicação, a pergunta primordial deveria ser para quem que a gente quer falar, porque aí muda tudo, né? Se você define o que, para quem você quer falar. Então, a gente sabe que a gente fala principalmente para a classe trabalhadora, né? Uma galera que está aí na rua, nos centros e tudo. Então, a gente fala muito com eles. Isso já é muito diferente de um teatro fechado, que, claro, um teatro fechado fiz muito também. A gente sempre pergunta para qualquer criação de espetáculo para quem a gente quer falar. Só que a diferença é na forma estrutural, como isso se dá. Na rua o tempo é outro, né? É um ritmo muito mais rápido que a gente tem. Não dá muito tempo para criar uma coisa e a luz vai dar um efeito e a galera vai entrar em... Você tem que prender também a plateia mais rapidamente. Mas... E o teatro de rua é assim, se não está interessante a pessoa vai embora, sabe? Sem convenção, sem nada. Fala, tá chato esse negócio, vou ali tomar um negócio. Teatro fechado não, existe uma convenção social que você tem que chegar lá, sentar, o teatro é escuro, ninguém pode te ver, você vai sentar aqui no teatro e eu vou ver a minha peça no teatro. Aí você tem que ver lá e ninguém pode fazer barulho. Se alguém faz barulho, você já... Não respeita, né? A gente acha que e acha que os atores têm que ir lá fazer o teatro para mim, ninguém pode fazer barulho, ninguém pode tossir nem nada, eu quero ficar aqui no escuro e quero que aquela arte me chegue. Teatro de rua não, teatro de rua as pessoas estão lá gritando, se movimentando, tem os vendedores ambulantes, tem sirene, tem tudo, né? Então a gente joga, é primordial essa relação de jogar com o espaço que a gente cria. Então existe sim, é bem diferente as relações de um teatro fechado e de um teatro de rua. Os dois são muito importantes, são linhas de pesquisa diferentes, né? Você tem esse grupo de teatro que pensa teatro, além de atuar, e você também já participou de uma ONG que ensinava teatro para crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, porque eram crianças na comunidade. Sim, é outra coisa, né? Era uma ONG, Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro. Fica ali na Parque Micail, daqueles lados lá. E aí são crianças da comunidade de 6 a 16 anos. E eles têm várias atividades culturais lá. Então a relação já é totalmente diferente, porque não são crianças que se inscreveram para um curso de teatro. Então a relação muda, né? É o professor de teatro que está indo no meio deles falar de teatro. Tem muitos lá que quer fazer teatro, quer jogar bola, né? É diferente das crianças que se inscrevem para um curso de teatro. Então, eu nunca penso que eu sou um professor, sabe? Que eu vou lá professar o que é verdade, etc. Eu entro como um parceiro, assim. Eles são meus parceiros. Eu chego lá e vou falar, olha, mano, dá pra você pensar isso, fazer um teatro, o que você acha? E eles adoram, assim. Se você entra pedindo licença, entendendo que não é superior, não existe uma disciplina militar que eles estão acostumados na escola, né? Que são 40 alunos numa sala também, em silêncio e tal, só o professor sabe, os alunos não podem falar nada. Coisa mais repressiva. Total, é muito estranho isso. E existe uma sirene, disciplinas, grade
grade, né? A própria estrutura de escola se associa um pouco com a estrutura prisional, vamos dizer assim. Então eles estão acostumados com isso, mas é uma loucura social isso. Porque como que você vai ficar 40, você tem que ficar 6, 5 horas em silêncio, entende? Prova individual, você não vai fazer nada em grupo. A gente é estimulado desde cedo a não trabalhar em grupo, né? A gente é estimulado a ser individual, eu vou vencer, eu vou ser um grande empresário, né? A gente pensa muito, o teatro é justamente a relação oposta disso, porque é tudo feito em grupo, é tudo feito em coletivo e tal. Então a gente chega com essa outra visão, os caras falam, mano, professor da hora esse professor aí, mano, o que é esse? Né? E aí a relação muda. Então é um trabalho muito rico, eu achei primordial, assim, para o meu estudo enquanto orientador, fazer aquilo com aquela molecada lá, que eles são demais, muito talentosos, muito potentes. E minha alegria, assim, é saber que formou um grupo, desde quando eu saí do instituto, formou-se um grupo da época que eu estava dando aula lá, de teatro. E eles criaram um grupo que chama A Barca. Então, para mim, eles já levaram adiante, não ficou só numa atividade lúdica na comunidade, não, eles levaram isso adiante mesmo. Sim, e para mim isso já mudou minha vida, entendeu? Consegui germinar plantar uma coisinha ali que germinou-se e deu trabalho e pano para manga, assim. Então, é muito precioso, eu acho, esse tipo de trabalho. E você é mestre também da Escola Viva de Artes Cênicas aqui de Guarulhos. Conta pra gente como é que funciona essa escola também, qual que é o seu trabalho lá. Tá. Aí muda a relação, né? Porque aí lá são pessoas que se inscreveram para fazer teatro. Não é na comunidade, aqui é o outro esquema, né? As pessoas se inscrevem e procuram a escola. Sim, é numa região central, então a gente está ali no Teatro Padre Bento, abre anualmente inscrição para uma nova turma. É uma escola que está sendo retomada, então ela voltou ano passado, com alguns mestres convidados, pela pesquisa de trabalho continuado aqui na cidade, foram convidadas algumas pessoas e eu entrei lá também, né? Então é a única escola de formação de teatro que a cidade tem. Formação assim, né? Porque a gente não forma ninguém, você está formado. Mas é uma escola de uma pesquisa continuada, que são 2 anos praticamente de formação, incluindo um período de temporada. É a única que tem na cidade. Então é diferente de workshop, curso livre, rápido, assim. Então abre anualmente, abre sempre no meio do ano as inscrições para a nova turma. Então agora, no meio do ano, vai abrir inscrições para novas turmas. Então, quem quiser, quem quiser fazer teatro, se inscreva, porque é uma escola gratuita. É gratuita porque é dinheiro público, tem uma classe trabalhadora que está pagando isso, então é tudo de graça. E muita gente se inscreve, assim, dessa Qualquer pessoa pode se inscrever? Sim. São só crianças, adolescentes? Não, qualquer idade? A partir dos 16 anos. A gente está vendo se mantém 16 ou 18. Mas 16 ou 18 em diante, qualquer pessoa. Não precisa ter experiência em teatro, mas tem um processo de seleção. Porque, assim, da última vez foram mais de 250 inscritos. Então é muita gente, a gente não consegue comportar, né? Então tem uma semana de seleção para ver as pessoas que se adaptam, que querem estudar mesmo. Aí tem essa seleção e fica mais ou menos uns 40, por aí, 35. E são 2 anos de estudo? Sim, incluindo a temporada de apresentação, né? Então tem um viés profissional mesmo, não é só fazer um curso, Sim, quero conhecer teatro, não. Seria algo para levar adiante mesmo. Por isso que tem essa seleção, porque é uma escola com viés de estudo e pesquisa na experimentação no teatro. Então é um pouco mais sério a pegada. Mais complexo. Para ver quem quer mesmo trabalhar com isso, quem ama isso e quer isso para a vida. E a gente tá lá para dar esse suporte. Somos todos artistas fazedores lá, que estão nessa equipe de formação. Pessoas que vivem e sobrevivem de teatro também. Qual que é o seu papel na equipe? Você tem uma matéria específica? Como é que funciona? Então, justamente como a gente está querendo desconstruir algumas coisas da escola formal, justamente isso de disciplinas, essa divisão, a gente está tentando uma outra coisa lá, um pouco mais libertária, mais horizontal. Então, estamos entendendo o que é isso ainda. Mas eu sou um artista orientador de teatro, com um foco na turma em improvisação e corpo improvisação, né?
então eu fico mais ali. Mas chega uma hora que tudo se ramifica, então uma coisa entra na outra e tal. Preparação de ator e pesquisa e de aprofundamento na linguagem. Você tem essa formação bem completa, né? Além das artes cênicas também, essas habilidades circenses. Você já estudou até na Dinamarca, inclusive? Ah, já. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal. Morei na cozinha e fiquei comendo comida dos lixos lá. Mas foi boa. Foi, né, é uma escola também de formação lá, chama The Comedy School. É uma escola que estuda teatro físico e comédia em Copenhague. É uma linha de estudo que é teatro físico. Então eu fui lá, fui selecionado para estudar e eu fiquei morando na escola em Copenhague. Então eu fiquei morando dentro da cozinha, era uma cozinha, um compactado assim, junto com o teatro, o tablado. Então eu morei num teatro literalmente por 3 meses, assim, isso foi bom. Isso que é amor à arte. Isso, né? você vê, eu posso falar, já morei num teatro. Aí eu fiquei 1 semestre lá na Dinamarca. Aí eu pude estudar, aprofundar, porque é uma outra relação, uma relação europeia, é uma outra linha. Então foi uma pesquisa muito rica, assim, para mim, numa linha de estudo que eu gosto, que é física, de máscara, de teatro mais físico e tal. E aí pude lá também trabalhar com um grupo que é referência nacional, assim, que foi muito bom eu ter feito esse trampo com eles, que é o Odin Theatre. Tem um sotaque lá deles, mas é o Odin. É dirigido pelo Eugênio Barba. Eles têm uma linha de pesquisa assim, muito antiga em teatro. E aí eu fiz uma montagem com eles lá, ajudei assim, na cenotécnica e fiquei... Mas deu para acompanhar o trabalho deles por um tempo junto com a escola. Então, isso foi muito bom para mim, assim. E você também tem alguns alunos que estão estreando um espetáculo, estreado agora recentemente um espetáculo. Eu queria que você falasse para a gente como que vai ser esse espetáculo. Sim, a gente acabou de estrear um espetáculo dessa turma que foi da retomada da Escola Viva, que é a turma 4, chama Pratos do Dia. A gente acabou de estrear, que é a formação, é a conclusão do curso, né, que eles tiveram. Então é um espetáculo que vai acontecer toda sexta, todo sábado e domingo, sábado às 20 e domingo às 19 horas no Teatro Padre Bento. É de graça, só colar, só chegar. Venham todos, porque é feito com dinheiro público, né? Vocês têm que ver o que a gente está fazendo com o dinheiro nosso, né? E é um espetáculo que são integrantes de um movimento revolucionário pela libertação dos ratos, que observam os humanos, suas psicoses, etc. É claro, a gente faz todas essas associações com o tempo atual, assim. Então cada um vai ter um ponto de vista que eu não posso falar agora tudo, né? É comédia? Ou Olha, é uma coisa mais coisa séria? híbrida, tão... ramifica, assim. É um espetáculo itinerante, a gente vai andando, é uma pesquisa... Claro, tem umas partes cômicas, tem umas partes mais ritualísticas. É um espetáculo bem bonito, assim, que eu fiquei feliz de estar com uma equipe bem boa preparando isso. A gente fala que fomos os cozinheiros desses pratos, né? Uma equipe de aprendizes, assim, muito engajada. Então, tá lá, acabamos de estrear, sábado às 20 e domingo às 19 horas. Vai até o meio de abril, mais ou menos. A gente não fechou as datas de abril, mas por aí. Então tá, a gente já está encerrando assim, essa nossa conversa, mas para finalizar com chave de ouro, eu queria que você convidasse as pessoas a assistirem teatro, fazerem teatro, mas você vai fazer tudo isso com as suas imitações, que eu sei que você sabe fazer. Ai, meu Deus, tá. Pode tomar uma água. Gente, mas eu não... Faz suas imitações. Eu quero Scooby-Doo. Scooby-Doo é muito bom. Scooby-Doo. Tá, então antes eu vou fazer esse convite pro teatro e aí encerro com as imitações fazendo graça. Tá bom, pode fazer. Bom, então assim, todos que estão assistindo, eu queria convidar todos a fazer teatro, sem medo. Perder essa coisa de que, ai, meu pai não deixa, minha mãe, mas não vai dar certo. Dá certo sim. É só... É só vir, é só fazer. Então, quem quiser me adicionar na internet, mandar um e-mail para falar, ô Luca, tá pegando alguma coisa aí, o que eu posso fazer e tal, me adicionem. No Facebook é Lucas Branco, meu e-mail é lucasbranco2@yahoo.com.br. Então eu faço 2 convites. Esse para vocês me adicionarem e perguntar sobre teatro, que eu, com a maior humildade do mundo e o que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudá-los. E a outra coisa é convidar as pessoas daqui da cidade, que tem uma pesquisa com teatro, que trabalha numa comunidade,
bibliotecas, etc., que queiram essas publicações, o livro e a revista, me manda e-mail também, porque a gente precisa socializar isso, né? E o nosso foco maior é lugares que possam ser mais socializáveis ainda. Então, biblioteca, grupos de teatro e tal. Então, manda e-mail que a gente combina e eu entrego para vocês essas publicações. Ainda mais quem está querendo pesquisar essa linguagem, pesquisar o teatro de rua, é uma publicação muito boa. E agora as imitações, né? Mas eu nunca... Vai lá. Sem vergonha. O Scooby-Doo. Oi, salsicha, olha, aqui deve ter fantasmas. Meu Deus, Ai, Scooby-Doo, meu filho, cadê você, rapaz? tô aqui. Qual mais? Deixa eu ver o Bob Esponja. Bob Esponja. Tá. Pã, é isso mesmo! Mais um hambúrguer de siri saindo, pã! Você está pronto, Gary? Pã, seu safadinho! Só. Ai. Esqueci o resto. Tá bom. Tá bom, já tá ótimo, Lucas. Queria agradecer demais a sua Valeu, participação obrigado. aqui com a gente, foi um prazer. Eu que agradeço. Valeu, gente. Eu agradeço também a audiência de vocês aí em casa. A gente termina o nosso ponto de vista. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau.